Bom dia a todos, são 7h30. Vamos dar início à nossa reunião semanal. Hoje o foco é o uso do laser na incontinência urinária e eu vou passar a coordenação para o Cássio. Por favor, Cássio. Bom dia a todos. Antes da gente passar o Crossfire propriamente dito, o Rodrigo Bocos tem um caso para discutir, né, Rodrigo? Exato, doutor. Aí que eu comecei. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Ok, então bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma reunião do departamento. O caso é o paciente ELSS, 56 anos, masculino, procedente de Nova Odessa. A queixa principal do paciente é uma dificuldade para urinar há cerca de um ano. Esse quadro teve início em 2017, então a gente vai voltar um pouquinho no tempo aí. O paciente teve uma queda cavaleira em 2002 e em 2003 foi submetido a uma uretroplastia terminoterminal por uma estenose de uretra bulbar. Ele teve uma melhora completa após a cirurgia e ficou alguns anos aí fazendo acompanhamento, mas sem necessidade de novas intervenções, até que em 2013 ele voltou a ser sintomático e foi submetido então na ocasião, tanto em 2013 quanto em 2015, a 2 novas uretrotomias internas lá no Hospital Estadual de Sumaré. Ele tinha uma dificuldade, ele voltou a apresentar então uma dificuldade para esvaziar a bexiga, com um certo esforço miccional e jato fino. De comorbidades, o paciente é diabético e sem nenhum antecedente familiar importante. Ao exame físico, no momento dessa consulta, ele estava em bom estado geral, abdômen sem alterações, a genitália também sem alterações, meato tópico normal, e tinha uma cicatriz perineal de 6 centímetros de extensão, da uretroplastia terminal prévia realizada então em 2002. De exames, ele não tinha nenhuma alteração importante, o exame de urina 1 normal, urocultura negativa, exame de função renal também sem alteração. Então, resumindo, é um paciente de 56 anos, teve uma queda cavaleira em 2002, fez uma uretroplastia terminoterminal em 2003, foi submetido a 2 uretrotomias internas em 2013 e 2015 e voltou a apresentar dificuldade para urinar novamente. Muito bem, Bocos. Professor Ossamo, uma recidiva tardia dos sintomas ou o senhor acredita que, na verdade, esse segmento aí deve ter se perdido durante alguns anos, por dificuldades e tal? E já aproveito e pergunto, como é que o senhor costuma seguir esses pacientes pós-uretroplastia? Eu acho que é importante, nesse caso, pela história, eu acho que é novamente uma recidiva dessa estenose, né? Mesmo fez uma uretroplastia terminal e depois teve que fazer uma uretrotomia. Então, provavelmente, esse paciente evoluiu com estenose. Eu acho que é importante, quando você faz uma cirurgia de estenose de uretra, eu acho que é o quadro clínico. O próprio paciente vai relatar se está tendo dificuldade para urinar, o jato está ficando fino. Aí, nessas condições, é importante realizar uma nova uretrocistografia. Juliano, por favor, esse paciente ele realizou 2 uretrotomias. Nós temos visto alguns colegas comentar a respeito do uso de algum corticoide tópico após uretrotomias. Você tem alguma opinião a esse respeito? Eu acho, professor, que o corticoide tópico não funciona, né? Já tem múltiplas tentativas de mostrar que ele é eficaz, aplicando, injetando triancinolona na região da uretrotomia, mas a verdade é que as uretrotomias aumentam muito a esponjofibrose no redor da estenose e acabam ampliando a extensão da estenose e são pouco eficazes, né?
Então, corticóide não funciona. Tá. Eu gostaria de perguntar para um dos residentes, a Bárbara está online? Ou o Fábio? Como seria a investigação antes de uma luta nesse ponto que o caso se encontra agora? Recidiva tardia de uma uretroplastia término-terminal com 2 uretrotomias. Oi, professor, bom dia, eu estou aqui. Bom dia, Fábio, por favor. Bom, eu acho que seria interessante algum exame de imagem para a gente entender a extensão da estenose, também a topografia. Acho que idealmente uma uretrocistografia miccional retrógrada, ou, se não necessitação possível, pelo menos uma uretroscopia. Certo. Eu convidei para participar da reunião o Aderivaldo Cabral, que é nosso egresso, atual aluno do programa de doutorado. Bom dia, Vado. Um prazer ter você aqui. Então, esse paciente é um paciente que, resumidamente, está apresentado aí na tela. Ele teve uma queda a cavaleiro, fez uma uretroplastia lá nos anos 2000, e agora está sintomático, e nesse inteirinho realizou 2 uretrotomias. Você tem uma boa experiência com referência aí em uretroplastias no Centro-Oeste. Eu gostaria de saber a sua opinião do caso, no ponto que ele se encontra agora. Seu microfone não está aberto. Ok. Estão me ouvindo agora? Sim. Ok. Então, uma história bastante típica, né? Eu acho que até uma história leve, né? Assim, os casos que eu pego aqui, eles são um pouco mais extremos, vamos colocar assim. A maioria dos meus pacientes estão cistostomizados, né, quando eles chegam aqui. Do mecanismo, né? O problema dessas quedas a cavaleiro, com relação à uretoplastia, né, ao tratamento inicial, é o tratamento que, em geral, se faz. Inclusive, eu até vi um paciente ontem que eu estou seguindo para ver se vou precisar cistostomizar ele ou não, né, que a destruição, depende do mecanismo, é claro, né, o quanto que bateu, o quanto que não bateu e de onde ele caiu, né, nesse cavalete, entre aspas, né, mas a destruição do esponjoso é bastante extensa, é muito comum, né, você ter, a lesão se estende um pouco mais e um jeito, uma maneira de ver bem essa extensão, por exemplo, eu costumo fazer, não só fazer o uretrocisto é mandatória, aí no caso, é muito complicado você manejar sem, você tem que saber o quanto que você tem de doença, fazer eco, né, fazer ultrassom, a ultrassom ele com dupla preferência, né, para você ver onde está a extensão da esponjofibrose que você tem aí, né. Se ele já fez a uretroplastia término-terminal, a gente vai ter algumas diferenças do padrão de vascularização e tudo mais. Então, assim, eu acho que é isso, né? Uma história bastante típica, essas falhas são comuns e você vê bastante, não é para ser, né? Uretroplastia término-terminal de uma lesão de uretra anterior, ela tem que ter um alto índice de sucesso, né? Não é uma cirurgia tão complicada. Mas você vê com frequência, a gente vê com frequência essas falhas, e um uretrocisto, talvez um ultrassom, e acho que eu começaria daí. Muito bem. O Adriano fez um comentário, você pode comentar, Adriano, aqui o que você comentou no chat? Que na última AUA, o pessoal apresentou o uso da colagenase injetável lá na estenose, e com resultados bastante promissores. Então, lógico que é uma coisa inicial, mas, assim, é algo que vai ser bastante interessante aí no futuro. O único problema é o preço, que é muito caro e que não é disponível no Brasil, pelo menos ainda. É a mesma colagenase usada para doença de Peyronie? Sim. É bem caro. Bem, mas vamos avançar para o caso, para a gente não ficar desanimado com essas estenoses de uretra, que elas desanimam. Então, pode seguir. Bom, vamos lá. Lembrando que a gente está no ano de 2018, que o paciente veio, então, com essa queixa de dificuldade para urinar há 1 ano. Nesse momento foi indicada uma nova uretrotomia interna. E aqui a gente tem uma foto da estenose.
Inicialmente a gente achava que a estenose ela era da uretroplastia realizada em 2002, só que a gente percebeu que na verdade eu estava numa topografia um pouco mais anterior. A gente não teve acesso à descrição das duas uretrotomias realizadas anteriormente, em 2013 e 2015. Mas aqui está uma foto da uretrotomia e da localização da uretrotomia realizada agora em 2018. Foi feita, então, a uretrotomia, essa é a foto pré e a foto pós. Foi feita uma abertura ampla, e o paciente evoluiu bem, satisfeito, jato forte, porém retorna com sintomas de lútis severa após 6 meses novamente. Juliano, teve algum motivo especial para se insistir na uretrotomia nesse caso aí? Ou foi Não sei o motivo dessa conduta, mas a gente sabe que para estenoses recidivantes, a uretrotomia costuma ser um método muito ruim, né, com uma chance de falha acima de 80%. Então, não sei o que levou a pensar nisso. Talvez a complexidade do caso, o períneo já mexido. Sim. Mas eu não tenho certeza. Acho que a gente pode avançar um pouco antes de nós pararmos para discutir de novo, Bocos. Pode seguir. Enfim, foi realizada, então, uma nova uretrocistografia miccional. A gente vê aqui sem alterações ósseas, sem nenhuma alteração de sacro, etc. O pubis também do paciente encontra-se alinhado. E a gente percebe aqui, na fase de enchimento, uma falha aqui na uretra anterior, uma bexiga bem irregular, e aqui, com o esforço, a gente vê que o paciente realmente tem uma grande dificuldade para esvaziamento vesical, tendo que ser esvaziado o conteúdo através de uma sonda. Então, a gente vê, além disso, tem um refluxo grau 3 aqui à esquerda, um refluxo importante. Então, a gente vê que é uma estenose de uretra anterior, de aproximadamente 1 centímetro, com sinais de bexiga de esforço, esse refluxo grau 3 à esquerda, e um resíduo pós-miccional volumoso. Então, nesse momento, foi indicado uma nova uretroplastia término-terminal. Muito bem. Então, vamos ao caso. Aqui é a cistoscopia inicial, a gente vê que realmente é uma estenose bem significativa na uretra anterior, e a gente abriu aí no ponto da estenose, e então a gente consegue ver aqui que realmente o paciente tinha uma estenose significativa, aqui uretra peniana. A gente, inclusive, foi um pouco mais distal do que a gente esperava, até pela uretrocistografia miccional, e tivemos que fazer a abertura dessa uretra, a tal ponto que encontramos aqui o leito completamente destruído, e enquanto a gente abria aqui até achar a uretra saudável, a gente vê que a estenose ela era bem extensa, e foi necessária aqui a ressecção de uma parte aí de aproximadamente 5 centímetros de uretra estenosada, até que a gente pudesse encontrar aqui a uretra saudável. Quando foi encontrada essa uretra saudável, foi possível cateterizar tranquilamente até a bexiga. Então, a gente viu que o problema realmente era mais a uretra anterior mesmo. Como a gente não tem um relato aí a gente não sabe dizer exatamente onde foram feitas as uretroplastias em 2013 e 2015, a nossa hipótese é que todas essas uretrotomias talvez tenham sido realizadas nessa uretra anterior e que a uretroplastia talvez nunca tenha sido mexida. Então, foi optado nesse momento por terminar a cirurgia, deixado uma sonda somente aqui na uretra distal e realizado aqui, então, a anastomose das duas bocas, tanto a boca distal quanto a boca proximal, na pele do paciente, e optado por uma reabordagem num segundo momento. Bom, pode terminar aí o pós-operatório imediato e vamos discutir.
Então, o paciente ficou com uma sonda vesical na uretra e uma sonda vesical de cistostomia aberta, mais antibiótico, teve alta hospitalar com uma sonda vesical da uretra aberta, no caso. No PO7 ele teve um retorno ambulatorial, estava com a ferida em bom aspecto, foram mantidas as sondas vesicais uretrais, a fechada e a cistostomia aberta. No PO14 foi sacada a sonda vesical uretral e a cisto fechada com orientações. No PO21 ele voltou, estava com um jato forte, sacada a cistostomia e retorno em 3 meses para reabordagem. Então aqui é o PO21 do paciente, antes da retirada da sonda, aqui na foto à esquerda, depois da retirada da sonda. Então a gente vê que ficou uma cicatrização em bom aspecto, com as duas bocas, tanto a distal quanto a proximal, num bom aspecto. Muito bem, eu queria perguntar para o Juliano. Juliano, esse caso, pela uretrocistografia, parecia um piece of cake aí, uma estenose de comprimento bem reduzido e mudou completamente de figura. Você participou dessa cirurgia? Como é que você comenta esse desfecho até o momento? Não, eu não participei e o achado cirúrgico realmente surpreendente por conta daquele exame. Não saberia explicar o que aconteceu. Por que o exame estava tão diferente? Não tenho ideia. Professor Ossama, o senhor tem alguma ideia? Eu acho que é resultado de múltiplas uretrotomias, né? Aí foi evoluindo com fibrose do corpo esponjoso aí, então com isso evoluiu. Eu acho que quando tem uma estenose assim, a gente tem que ir para a cirurgia bem armado, porque às vezes essas estenoses só com a uretrocisto pode enganar, como nesse caso. Então, eu acho que importante é realmente o que foi feito, mas eventualmente poderia ter, nessa fase, já pensado em colocar uma mucosa uretral e deixar essa parte posterior, reconstrução da parte posterior da uretra, então com enxerto de mucosa oral. Doutor, um detalhe desse exame é que, devido à nossa dificuldade técnica em conseguir o exame de uretrocistografia miccional, ainda mais associado aí à pandemia, esse exame foi realizado em 2019 e a cirurgia foi agora em agosto de 2020. A gente optou por fazer a cirurgia da mesma forma porque o paciente não teve acesso a uma nova uretrocistografia miccional, mas talvez esse tempo aí de espera entre o retorno dos sintomas, a realização do exame, a realização da cirurgia, talvez tenha alterado bastante aí o quadro do paciente. Não, mas eu discordo, viu? Porque o mecanismo de lesão não é um mecanismo progressivo, como é o líquen escleroso, como é, às vezes, uma doença infecciosa. Não fica uma explicação convincente do porquê que a estenose progrediu da região bulbar para a região peniana dessa forma. A uretrotomia é uma possibilidade, mas ela não leva a progressão dessa forma, né? A estenose progride no pós-operatório imediato por conta de você violar o corpo esponjoso a partir da luz uretral. Fica muito estranho isso, se ele tiver uma doença concomitante, o que não parece, ele parece ter uma glande livre de doença, não parece ter líquen escleroso. Muito bem. O mecanismo de trauma cavaleiro fica muito estranho. Vado, como você atribui essa evolução e como você conduziria a cirurgia nesse ponto? O Marco, radiologista, bom dia, Marco, cogitou a possibilidade do paciente ter sido cateterizado aí nesse interim e não ter relatado isso. Não, sim, possibilidade, né? A pergunta primeira é, você tem uma queda cavaleiro, né, e uma lesão que provavelmente é mais posterior na uretra, né, mais proximal, e você acaba com a lesão dessa, nada também muito de estranhar, né, as uretrotomias explicam parte disso, a sondagem pós-uretrotomia, alguma eventual manipulação que ele tenha tido no meio do caminho, o fato é que alguma coisa causou
essa estenose anterior. O que o doutor Osamu falou é preciso e exato, né? Então, na hora de a gente... eu comentei isso um dia numa reunião, né? A gente vai operar essas coisas, a gente tem que ser que nem música de jazz, assim. A gente tem que ter tudo na mão e saber usar todos os recursos. Então, habitualmente, quando se entra numa estenose dessa, é bom você passar, no começo da cirurgia, um guia, né? Porque o que mais acontece é a gente perder a luz. Se espera um esponjoso bastante comprometido e feio, entendeu? Mas é esse que a gente vai usar como teto da uretra, né? Eu acho que na hora que... A gente não pode fazer nenhum compromisso, antes de começar a operar o caso, de que você vai fazer X ou Y no paciente. Você não tem, né? Tanto que você vê que o desfecho da cirurgia foi totalmente diferente do planejado inicialmente. Então, assim, pela uretrocisto, eu concordo com o Juliano, que acho que o mecanismo não é progressivo. Essa uretrocisto, comparada com as que eu tenho que lidar aqui, ela é até nova. Então, eu não acho que houve alguma discrepância com relação a coisa ou outra. Às vezes a luz piora um pouco, melhora um pouco, porque tem um pouco de webbing dentro da luz da uretra, forma uma membrana ou não, e tudo mais. Então, a gente entra com guia, para você não perder essa luz, a coisa que mais estressa a gente é perder a luz, né? Usar azul de metileno para marcar o epitélio, tudo isso, nada funciona muito bem, vaza tudo e não marca tão bem, então é bom ter alguma coisa lá dentro, né? Eu não costumo abrir, onde abriu, a não ser que eu realmente tenha muita certeza, ou, por exemplo, domingo agora eu tive que fazer um ferimento penetrante, né, um tiro no pênis, aí eu tinha realmente o trajeto direitinho e tal, eu abri mais ou menos esse lugar e achei, eu tinha uma cistoscopia, eu fiz a cistoscopia na hora, era um contrastado com cistoscopia e tal. Geralmente a gente abre mais baixo no períneo, né, a gente abre no espaço perineal posterior de fato e traz o pênis para o períneo. Porque uma abordagem bastante habitual dos urologistas, né? A gente traz o pênis para lá porque você fica com acesso a toda a uretra anterior. Ele não fica limitado a um segmento que você abre ali, e como é que você vai fazer para baixo agora? Então, a gente quer toda ela na mão, né? Há bastante ilustração disso aí na literatura, né? O Dr. Kulkarni, ele tem um ou dois artigos, né? O pessoal chama até de abordagem Kulkarni, mas ela é muito mais antiga do que isso, né? A outra coisa, da final, né, vamos colocar assim, né, tem um artigo bastante conhecido, né, do Santucci, eu acho que todo mundo deveria ler, ele fez um segmento, né, um case series, né, de pacientes que fizeram 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, tantas uretrostomias para 1, 2, 3, 4 uretrostomias para estenose de uretra, né, uretrostomias anteriores limitadas à uretra bulbar. Ele mostra que, na melhor das hipóteses, né, com estenoses curtas de bulbar, você tem 30% de sucesso, eu não lembro o intervalo, se é 4 anos, 3 anos, então todas vão falhar praticamente. A questão às vezes, a preferência do paciente, né, a uretrostomia interna é um procedimento que ele tem que fazer com bastante seleção dos casos. E o doutor Osamu também está correto, né, já que uma vez se optou por isso, né, a gente não tira a uretra, você não corta a uretra, né, você não resseca ela, porque ela é leito para o que seria uma espécie de braca, mas não é bem o braca, né? Então, nessa situação, eu já fiz algumas vezes, a gente coloca a mucosa oral como uma ponte entre essas duas bocas, né? Então, você já deixa a mucosa oral pronta e é ela que vai ser tubulizada depois. É isso, Cássio, é assim, meus comentários, né? Nesse momento é o que eu faria. Tá aí, maturou, beleza. Mas você não vai fechar. Você não quer uma uretra com pelos, né? Você não quer uretra usando pele escrotal, uma pele que inflama, né? O problema da pele o prepúcio é um pouco menos, né? Um pouquinho melhor, mas não é muito bom. É que ele não tolera contato contínuo com a urina. Então, ele vai inflamar, né? Vai infiltrar, vai fechar de novo. Então, teria que ter alguma mucosa que tolerasse. A única que tem, na verdade, é a mucosa oral. Então, nesse momento agora, do estado que o paciente está agora, eu faria uma ponte de mucosa oral, esperaria maturar para fechar. Esse caso foi operado em Sumaré, né, Rodrigo? Sim. Eu não sei se no momento do caso ali, como foi muito inadvertido o achado, se havia condições de se parar a cirurgia, retirar a mucosa oral e preparar o leito naquele momento. Imagino que deve ter sido alguma questão operacional aí. Mas acho que o Juliano vai conduzir agora o caso. Juliano, qual que é a sua programação para o caso? Porque esse caso eu acho que não tem ainda solução.
O que o Vado falou, eu concordo plenamente. Acho que aquela ponte de placa uretral, né, vamos dizer assim, que tinha, acho que não devia ter sido cortado, devia ter sido mantido e o enxerto seria colocado no meio, né? Agora, só sobra mucosa oral, o único substituto, vamos dizer assim, para segmento de uretra mucosa oral. Mas seria em tempos ou você faria num tempo único? Qual seria a estratégia? Não, estagiado, sem dúvida estagiado. A técnica mais próxima aqui é o Braca, mas que serve para distal, né? Então aqui não é no meio, mas seria abrir na linha média entre esses dois orifícios, criar um espaço e ancorar um enxerto de mucosa oral, talvez 2 enxertos para conseguir uma largura boa, para você conseguir fazer o tubo no segundo tempo, depois de 3 a 6 meses, pelo menos 3 meses, mas idealmente 6. É a única opção técnica que sobra. Ou então, se for o caso, uma outra opção é a uretrostomia perineal como solução definitiva, porque ficou ruim o leito, né? Ficou muito ruim. Sim, a opção por retirada do leito aí foi na hora do procedimento, porque o leito realmente estava muito ruim, muito destruído. Essa cirurgia foi realizada aí com o Dr. D'Ancona, e aí foi optado por fazer a ressecção do leito. Mas a programação realmente seria essa. Esse caso tem alguns ensinamentos. Cortou seu microfone, Bruxo. Perdão, eu perdi a conexão, mas o que eu estava dizendo é que esse caso tem alguns ensinamentos. Seria nunca subestimar as estenoses de uretra, sempre nunca superestimar o poder das uretrotomias, né? E preparado para tudo. O outro ensinamento é essa abordagem aí perineal, conforme descrita por Carne, que parece que é bem versátil mesmo, porque você expõe um longo segmento da uretra, né, Vado? É isso mesmo. A outra coisa, só o Juliano que vai tocar o caso, né? Assim, que eu achei útil como estratégia, na hora que for fazer o enxerto, provavelmente vai precisar realmente dos dois lados, né? As duas bochechas, né? Você deixar, como é que eu poderia explicar? Você colocar a mucosa também na parte proximal do... você envolveu isso, envolver as bocas, porque na hora de fechar falta, viu? Sim. Isso, entendeu? Aí você deixa uma rima, né? Uma borda de mucosa na boca proximal de... Só assim, só porque às vezes, eu não sei como é que você faz, né? Mas assim, eu acho útil isso, ter sempre um pouquinho de mucosa sobrando, né? Na verdade. Eu não estou tão pessimista, porque eu acho que vai pegar, vai dar certo. Isso aí eu estou otimista. Volta um pouquinho a foto lá, Rodrigo, por gentileza. Só um segundo, doutor. O paciente tem prepúcio, Vado, você viu? Tem ajuda, né? De tentar fazer um retalho tubularizado do prepúcio, igual a gente usa na hipospádia. Você acha que já tem experiência com isso? Eu tenho, não, é ruim. Assim, os que deram certo contraíram depois de algum tempo. Eu tenho 5 ou 6 casos, viu, Lucas? Eu abandonei, na verdade. Eu abandonei porque a outra é tão melhor. Então, assim, se você conversar com todo mundo vai falar mais ou menos a mesma coisa. Esses retalhos a gente meio que largou mão, sabe? Sim. Muito bem. Então, acho que esse caso aí tem muitos ensinamentos e gostaria que o Bocos trouxesse o caso depois de operado aqui para nós complementarmos a apresentação dele. Agradeço. Só uma última pergunta. Como é que você cobre depois o tubo aqui nesse caso? Você dissecaria o prepúcio ali para cobrir com tecido dorsal ou você usa retalho de vaginais? A gente pode usar o retalho, que eu acho bem interessante, tem um segundo plano, viu, Lucas? É o que eu faço, né? Com frequência. Mas lembrar que é escroto, na verdade, né? Então a gente tem bastante tecido sobrando aí. Entendeu? Quando é mais anterior, é um pouco mais chato.
mas aí você tem bastante tecido sobrando. Você vai descer até lá embaixo, né? Na hora de incisar, mas eu faço isso, você desce até lá embaixo, até esse enxerto, na verdade, vai ficar sobre a adventícia da albugínea do cavernoso. Ele vai ficar lá embaixo, entendeu? E aí vai ter essa borda subindo. Então, ele vai ficar na topografia original da uretra. Eu perguntei porque eu tenho preferência de fazer o retalho de vaginalis. Eu gosto, cara, eu gosto. Mas retalho vaginalis não tem fístula. Exato. Literalmente não tem, assim, para de ter. Dá estenose, mas não dá fístula. Exatamente. Fístula não dá. Isso aí. Muito bem. Eu agradeço aí, Vado, a disponibilidade de... Nada. Sempre que quiser, Cássio. Você é sempre bem-vindo.